Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito comum entre a nossa comunidade brasileira. Onde é que eu devo investir o meu dinheiro? Devo investir no Brasil, meu país de origem? Devo investir aqui na Austrália? O que é melhor? E antes de mais nada, como vocês já sabem, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que não tem nenhum clickbait aqui nos meus vídeos, eu sou bem direto ao ponto. Eu não vou te responder o que é melhor para você. Por quê? Porque isso depende de muita coisa. Mas eu sei que a maioria das pessoas que me perguntam isso, Thiago, onde é que é melhor? Brasil ou Austrália? Vocês estão focados aí em saber qual que teve o melhor retorno nos últimos anos. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Eu vou mostrar para vocês simplesmente o número frio, a matemática por trás, os pontos que vocês precisam considerar na hora de escolher se vão investir no Brasil, se vão investir na Austrália, se vão investir nos dois, para que vocês possam tomar decisões para o dinheiro de vocês de forma mais consciente, de forma mais responsável. Então essa aqui é a grande ideia de todos os meus vídeos e com esse aqui não seria diferente. E antes da gente começar, eu vou colocar aqui alguns disclaimers importantes para vocês. Tá? O primeiro de tudo é o seguinte, o conteúdo desse vídeo, assim como todos os vídeos aqui do canal, são conteúdos educacionais. A ideia é trazer conhecimento para a nossa comunidade brasileira. Então, não vão ter nenhum tipo de recomendação de investimento aqui para vocês. A ideia não é essa, é realmente focar no aprendizado, em agregar conhecimento para vocês. Então, se você está procurando, por exemplo, uma recomendação de investimento específica para o seu caso, procura um Financial Advisor. Se você quiser me ajudar para isso, é só você me mandar uma mensagem em uma das minhas redes sociais. Vou deixar o link aqui do meu Instagram na descrição desse vídeo. Eu também trabalho como Financial Advisor e eu posso te ajudar se for isso que você está buscando. Tá? Aqui, a ideia, como eu falei, é um conteúdo educacional. E por último, todo tipo de investimento possui risco. E aqui a gente vai dar os exemplos, pegando dados históricos, coisas que são reais, coisas que aconteceram no passado, só que é muito importante também frisar o seguinte: o que aconteceu no passado não é garantia que vai acontecer no futuro. É só uma questão para a gente poder analisar qual foi o resultado, o retorno dos últimos 18 anos, que vai ser o período que a gente vai analisar aqui. Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Investir na Austrália ou no Brasil? Antes da gente responder essa pergunta, vamos entender alguns pontos importantes na hora de fazer essa comparação. No primeiro ponto, o que eu coloquei para vocês? A composição das duas bolsas são bem similares. E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha para o Brasil, a gente tem muito foco em que o índice principal da Bolsa de Valores brasileiro, que é o IBOV, o Ibovespa, ele é muito focado em commodity, você tem aí Petrobras e Vale, e também nos grandes bancos. E aqui na Austrália, como é que funciona? A gente também tem muito foco nos grandes bancos, setor financeiro, e em commodities, principalmente na parte de mineração. Então, as bolsas, elas são bastante similares. Esse é um ponto importante a gente ter na cabeça na hora de escolher, porque quando você vai fazer um investimento numa carteira global, você precisa olhar também qual que é a exposição que você vai ter nos dois países. Por exemplo, os Estados Unidos é um pouco diferente, você tem muita questão da tecnologia. Então, quando você concentra muito o seu capital nos dois países, investindo nos dois índices, você tem uma concentração muito forte no setor financeiro e no setor de commodities, e principalmente em mineração. O ponto número dois é que é importante a gente entender que são riscos diferentes. E por que isso? Porque a gente tem aqui incertezas políticas e econômicas muito mais fortes no Brasil. É uma moeda mais fraca, o real se desvaloriza muito. Por exemplo, quando aconteceu aí a pandemia, o que a gente viu? Os investidores estrangeiros saindo do Brasil. E é por isso que o real se desvalorizou muito frente às moedas mais fortes, como é o Australian Dollars e principalmente o American Dollars. Então, quando a gente fala de risco Brasil, ou seja, o risco de se investir no Brasil, ele é muito maior do que o risco de se investir aqui na Austrália. E algumas pessoas defendem o fato de você ter mais risco no Brasil como ter também um potencial de retorno maior. Isso é verdade? Sim, mas a maioria das pessoas se esquecem da palavra potencial. Isso faz toda a diferença. Não necessariamente o fato de você correr mais risco investindo no Brasil vai te garantir retornos maiores lá na frente. Uma coisa não tem uma obrigatoriedade com a outra. Você corre sim mais risco, mas o retorno ele pode vir ou não. E você precisa saber se você realmente está sendo recompensado por esse risco a mais que você está correndo. E no final das contas, esse é o grande objetivo desse vídeo: mostrar para vocês os números históricos, o que de fato aconteceu nos últimos 18 anos, para que vocês possam saber se compensou realmente o investidor correr mais esse risco ou se não, se ele poderia ter sido mais conservador, colocando dinheiro em moeda forte, numa economia mais forte, e ele teria um retorno similar ou maior. E a gente vai chegar nessa resposta juntos ao longo desse vídeo. Mas antes disso, eu quero trazer para vocês algumas informações importantes para que a gente possa construir juntos a linha de pensamento para poder mostrar o resultado final para vocês. Primeiro de tudo, a gente tem o quê? O impacto da variação cambial. Se você só investir no Brasil, quando você for trazer o dinheiro para cá, porque você que está assistindo esse vídeo provavelmente é um morador aqui na Austrália, então você vai precisar fazer essas conversões, tanto na hora de enviar o dinheiro,
quanto na hora de trazer. Então, olha só, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é a figura de cima, que é a cotação da relação do dólar australiano versus o BRL, que é o Brazilian Reais, tá? Que hoje está em 3,42. Tá? Então, o dólar australiano está mais forte hoje do que ele estava na figura de baixo que eu coloquei para vocês. Tá vendo que tem uma setinha na figura de baixo? Onde está apontando ali para 1,53 do dia 24 de março de 2006. Então, percebe que antes, lá atrás, de março até março de 2024, são 18 anos. Então, há 18 anos atrás, o dólar estava mais fraco que está hoje. Né? Antes, com $1, você tinha aí o quê? R$ 1,53. Agora, $1 australiano equivale a 3,42. Percebe que já teve aí uma variação cambial muito grande? E é por isso que também, quando a gente olha no longo prazo, a tendência da moeda forte ela se valorizar frente às moedas mais fracas. E esse é um ponto que é muito importante e a gente precisa considerar isso na hora de fazer a nossa análise. O que mais que a gente precisa ter de informação? A gente precisa olhar o retorno histórico no longo prazo, tanto da Bolsa brasileira quanto da Bolsa australiana. E é isso que eu trouxe aqui para vocês nesse slide. Então, o IBOV ele vai representar aí o índice de referência, o índice principal da Bolsa de Valores brasileira. Ele teve um retorno aí médio de 11,6% ao ano. O que isso significa? Que todo ano ele deu 11,6%? Não, tem anos que deu negativo, tem anos que deu 30%, tem anos que deu zero, tem anos que deu pouco, mas que no final das contas, ao longo de 20 anos, significa que você, investidor, teve um retorno médio anual de 11,6%. E é isso que a gente vai considerar no nosso exemplo para facilitar. Tá? Depois a gente tem o quê? A ASX 200, que é o índice de referência da Bolsa de Valores australiana. E qual que foi o retorno nos últimos 20 anos? Foi o retorno de 9,0% ao ano. Também é a mesma coisa no Brasil, anos que foram negativos, anos que foram positivos, nada é só a escadinha para cima. É um sobe e desce danado, mas que no final das contas foi isso que aconteceu no passado. Ponto extremamente importante também aqui, galera, o que aconteceu no passado não é garantia de que vai acontecer novamente no futuro. Mas para efeito de análise, a gente precisa ter um ponto de partida e é por isso que eu gosto de trazer os dados reais, verdadeiros, o que aconteceu, para a gente poder ter uma base de comparação. Depois eu coloquei para vocês a relação Australian Dollars e o BRL em março de 2006, que é 1,53, como a gente viu no slide anterior, e também em maio de 2024, que está em 3,42, que a gente também viu no slide anterior. Então agora eu quero que vocês imaginem o seguinte cenário. Pega dois investidores, duas pessoas que moram aqui na Austrália, e vocês começaram a investir lá atrás, em 2006, e um deles foi investir só aqui na Austrália, em AUD, né, no caso Australian Dollars, e o outro pegou o mesmo valor, os dois começaram com $10.000, só que um investiu só aqui e o outro mandou lá para o Brasil para investir só no Brasil. Então esse investidor, quando ele mandou os $10.000, ele multiplicou $10.000 vezes 1,53, que era a taxa do dólar lá atrás. Isso aqui eu peguei do Google, se vocês colocarem ali o valor máximo na época que eu estou gravando esse vídeo, que foi hoje, aqui, dia 20 de maio de 2024, você vai ver que o valor máximo que disponibiliza para a gente foi 1,53, por isso que eu peguei esse valor. Então, o que a gente tem aqui nesse investidor que mandou o dinheiro para o Brasil? $10.000 vezes 1,53 é o que eu coloquei na penúltima linha aqui para vocês. Ele investiu no Brasil o equivalente a $10.000, que seriam, naquela época, R$ 15.300. Então a gente tem uma pessoa investindo R$ 15.300, esse é o ponto de partida, e o outro investindo $10.000 aqui na Austrália. Lembrando que lá atrás esse valor era o mesmo. Tá? As duas pessoas moravam aqui, simplesmente fizeram aí opções de investir em países diferentes. Com essas informações, eu coloquei isso no Excel e aí eu vou trazer essa tabela aqui para vocês. Então, como é que a gente interpreta isso? Na primeira coluna a gente tem os anos, tá vendo que tem o momento zero ali, o ano zero é quando você mandou o dinheiro para começar os seus investimentos. Depois tem aí o ano 1, o ano 2, até o ano 18, que seria o momento presente agora. Tá? Seriam 18 anos entre 2006 e 2024. Bom, a primeira pessoa mandou o dinheiro para o Brasil, que é representando aí a segunda coluna. Então a gente tem aí, começando no momento zero, R$ 15.300, que, como eu falei, era equivalente a $10.000 na época. E aí depois, na terceira coluna, eu botei o retorno dessa pessoa que investiu só no Brasil, que foi um retorno aí anual, em média, como eu já falei para vocês, de 11,6%. Então eu peguei 11,6% e coloquei até o final. O que a gente tem aí? No ano 18, se você fizer isso consistentemente, o investidor que fez isso no passado, ele saiu de R$ 15.300 e no final de 18 anos, isso sem considerar nenhum outro investimento, tá? Só mandou esses $10.000 e foi isso. Esses R$ 15.300 se tornariam 110.318, que é a última linha da segunda coluna, tá? Então, esse é o investidor que investiu no Brasil. E o cara que investiu só aqui na Austrália?
Ele começou com $10.000 ali no momento zero, seria a coluna número 4, e lá no final ele terminou com quanto? Esses $10.000 se transformaram em $47.171, que é aí a última linha da coluna 4. E também, para chegar nesse número, eu considerei o retorno médio da Bolsa de Valores australiana nos últimos 20 anos, que foi de 9%. Bom, agora a gente pensa o seguinte: qual que é o grande fator que vai fazer a diferença? Porque, no final das contas, o nosso cenário, o que que é? Nossa comunidade brasileira está aqui. Se você mandar para lá e você quiser usar esse dinheiro em algum momento, você precisa trazer esse dinheiro de volta para a moeda local. Você não vai conseguir comprar, por exemplo, sei lá, um imóvel usando reais. Você vai ter que trazer para dólar australiano e agora a gente precisa usar o quê? A conversão cambial. Então, de 110,318 comparando com 47,171, quem será que ganhou essa competição aí? Quem foi o investidor que terminou com mais dinheiro no final desses 18 anos? Será que correr mais risco investindo no Brasil fez sentido? O investidor que fez isso, ele foi recompensado ou não? Vamos ver isso aqui agora no próximo slide. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender que a taxa de dólar agora é 3,42. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dividir esses R$ 110.318 por 3,42 para chegar no valor em A ou D, porque no final das contas a gente está morando aqui, a gente precisaria trazer esse dinheiro para cá para poder viver de renda, ou para você poder investir, ou para você comprar um imóvel, sei lá, o que você vai fazer com o seu dinheiro. Então, esses R$ 110.000, eles se tornariam hoje $32.257 australianos. Então, como eu coloquei aqui no terceiro ponto para vocês, quem investiu na Austrália terminou com 46% mais dinheiro do que quem investiu só no Brasil. Vamos entender essa tabela aqui agora. Então vamos lá, olha só. Total cash, que é o dinheiro total final. Imagina que no final desses 18 anos todo mundo vendeu as suas posições e agora vamos usar esse dinheiro para alguma coisa. Então a gente pegou R$ 110.318 de um lado, do investidor brasileiro, e o outro, do investidor que só investiu aqui na Bolsa australiana, tem $47.171. Beleza, então vamos transformar isso agora para a mesma base, que é o AUD. Então o Brazilian Reais aqui, ele se transformou 110.318 viraram 32.257. O AUD já era o AUD, então por isso que eu repeti o valor em 47.171 ali, é o mesmo valor. Qual foi o retorno total desde o início até agora? No Brasil, a gente teve um retorno total de 223% ao longo desses 18 anos. Aqui na Austrália, o investidor teve um retorno de 372% ao longo dos 18 anos. E agora, usando esses dois números, a gente consegue facilmente calcular qual foi o retorno médio anual de todos os dois investidores. Então, do lado brasileiro, a gente tem 6,7% de retorno médio anual. E já o investidor que só investiu aqui continua com os 9%. Então, percebe que a gente começou a simulação lá no Brasil usando um retorno maior de 11,6%. Só que quando você usa o fator moeda, o fator de variação cambial, esse retorno de 11,7, 11,6, ele cai para 6,7. Então percebe que tem um impacto gigantesco nisso, e é por isso que eu gosto muito de falar o seguinte: cara, cuidado com essa comparação de você falar, não, vou investir só lá na renda fixa brasileira, que é uma mamata, que você está recebendo aí às vezes 2 dígitos, né, mais de 10% ao ano, sem correr risco. Você está correndo risco cambial. Então é importante que isso esteja claro para vocês. Existe um fator cambial que pode impactar muito no longo prazo. Então cuidado na hora de escolher os investimentos de vocês. É muito importante levar todos os fatores em consideração, porque 10% em reais é totalmente diferente de 10% em dólar. Agora, a última provocação aqui para vocês, não sei se vocês estão surpresos aqui com essa informação, esse dado que eu trouxe aqui para vocês. Depois coloca aqui para mim nos comentários quem que você achava que ia ganhar essa disputa aí entre Brasil e Austrália. Coloca aqui nos comentários para eu entender o que vocês estavam esperando desse vídeo. Agora, como eu falei, a última provocação que eu quero fazer para vocês é o seguinte: por que vocês vão investir somente nos dois países, Brasil ou Austrália? Isso normalmente acontece porque é o viés da proximidade. Você tem uma proximidade, uma relação com o Brasil, você conhece o Brasil. Ou se você mora aqui na Austrália, você conhece a Austrália, tem essa proximidade. Isso é um viés comportamental que pode estar te impedindo de diversificar melhor ainda a sua carteira de investimentos. E o que eu quero dizer com isso? Dá uma olhada nessa tabela aqui que eu trouxe para vocês. Se você for olhar, as duas primeiras linhas são as maiores bolsas do mundo, que são os Estados Unidos. No final das contas, o mercado de stock markets americano, ele equivale aí a 45, 50% do mercado mundial. E se vocês olharem lá embaixo, no número 18 da lista e no número 19, no número 18 você vai ver a Austrália e depois 19 você vai ver o Brasil. A Austrália normalmente corresponde aí a 1,5% a 2% do mercado mundial todo de stock market. E quando a gente fala no Brasil, ele normalmente está em torno de 1 a 1,5%, tá? Isso porque, no final das contas, varia muito, porque
o real se desvaloriza frente ao USD também. Então a bolsa de valores americana vai sempre se valorizando e a bolsa de valores brasileira vai desvalorizando em US dólares. Então essa é a provocação que eu quero trazer aqui para vocês, para a gente poder encerrar esse vídeo. Por que só ficar investindo nos dois países? Só focar em Brasil ou só focar em Austrália e ficar de fora do maior mercado do mundo, que é o mercado americano, onde você vai ter a possibilidade de investir nas maiores empresas do mundo, investir em setores diferentes. Lembra que eu falei no início desse vídeo que tanto o Brasil quanto a Austrália são muito focados no setor financeiro e no setor de commodities. Então, se você abre a possibilidade para também investir nos Estados Unidos, você consegue fazer uma melhor diversificação para a tua carteira global, porque você consegue ter as posições nas maiores empresas do mundo e em diversos setores que não são tão fortes, tanto no Brasil quanto na Austrália, como, por exemplo, o setor de tecnologia. E investir nos Estados Unidos está cada vez mais fácil se você usar plataformas como, por exemplo, a Stake, a Super Hero ou a plataforma da Interactive Brokers. E aqui um disclaimer, tá, galera? Eu não recebo absolutamente nada de nenhuma dessas três plataformas. São só exemplos para poder guiar quem está começando. Eu não tenho parceria com nenhuma delas. Mas se você usa essas plataformas, com 2 cliques a mais, você faz seus investimentos de forma global, também na Austrália ou nos Estados Unidos. Se você quiser investir no Brasil, precisa de uma corretora diferente das corretoras que a gente tem aqui. Mas é muito simples montar uma carteira global. Então abram a cabeça, como eu falei, fica aqui a provocação para vocês. E eu quero saber de vocês nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, quem vocês acharam que ia ter o maior retorno, Brasil ou Austrália. Também se você quiser compartilhar se você já investe ou não nos Estados Unidos, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu fico muito feliz de ver a nossa comunidade brasileira buscando mais informação, mais conhecimento sobre finanças e investimentos. E se por um acaso você quer começar a investir, mas não faz ideia de por onde começar, vou deixar também aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link da lista de espera do meu curso Renda em Dólar, que é um curso de iniciante, que eu vou poder te ajudar nessa jornada e fazer com que você comece no mundo dos investimentos com o pé direito. Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo e até semana que vem.